Ô, Paulo, me conta aqui, você tem esse tanto de informação, de conhecimento, eu sei que tudo é por dedicação, isso aí quem te conhece sabe o quanto você se dedica em tudo que você faz. E é mágico, cara, mas eu queria entender, por exemplo, pra mim, porque eu acho que você se dedica tanto porque você tem paixão em tudo que você faz, né? Quando você fala de tudo, é como se você fosse apaixonado pela medicina, pelo seu ritmo de vida, que é de fisiculturista, que é uma coisa Uhum. que dedica, cara, é total. Não dá pra ser mais ou menos. O que surge primeiro pra você? A dedicação te faz ficar apaixonado ou você se apaixona e por isso você tem tanta É dedicação? uma coisa mais simples, Beto, é propósito. Eu, eu, cara, o que eu aprendi com a minha mãe e com meu pai é que, de formas diferentes, né? Cada um me ensinou isso de um jeito, é que a gente precisa de um propósito para ser feliz na vida, tá? Por quê? Porque ser feliz não é aquilo que vou te falar na minha experiência. Né? Ser feliz não é aquilo que você obtém numa situação. Né? Ser feliz é a possibilidade de você buscar a felicidade. A busca da felicidade traz felicidade. E eu via isso no meu pai, eu via isso na minha mãe, eu via isso na esposa do meu pai, a forma que eles lidavam com a vida. Tá? Nós nunca. Vou te dar um exemplo, né? Hoje, o que eu observo muito de colegas meus, né? Eles, de amigos, até alguns amigos, conhecidos, né? Amigos a gente tem muito pouco, mas de conhecidos, né? Eles colocam as expectativas, de novo a expectativa, Uhum. no carro que ele vai comprar, no apartamento que ele vai morar, numa viagem que ele vai fazer, ou em um mimo que ele vai se presentear. Sabe qual é o problema? O problema é que existe uma coisa chamada adaptação hedônica. Quer dizer que a gente se acostuma. Você comprou uma Ferrari último tipo. Depois de um mês, é só um carro. Você está morando na casa gigantesca. Depois de 6 meses, você só lembra do seu quarto. Você faz uma viagem que você vai para aquele lugar paradisíaco. 2 semanas depois, você vai para uma praia no litoral norte, você fica feliz igual. E às vezes até melhor, porque você fala assim, nossa, não teve aquele saco de pegar 10 horas de avião. Então a adaptação hedônica, ela transforma qualquer tipo de aquisição material em poeira. Onde você vai colocar a sua vida? Você vai colocar a sua vida nas coisas que perpetuamente vão te oferecer desafios e conquistas. O desafio do meu pai sempre foi intelectual. Meu pai conheceu o prêmio Nobel, meu pai conheceu o Linus Pauling, meu pai trabalhou com o prêmio Nobel, meu pai ele é físico, ele senta numa cadeira, ele fica 16 horas sentado, concentrado no extremo que, como eu gostaria de poder ter desenvolvido isso. Eu tenho profunda admiração pelo meu pai. Não pelo que ele fez, não pelo que ele é, mas o como ele enxerga o que é a busca da satisfação dele. Dele entender com muita humildade, e que não é modéstia, tá? Humildade é uma coisa, modéstia é outra. Modéstia é você se rebaixar para parecer mais valia, né? A humildade é quando você tem o distanciamento necessário para perceber criticamente que você é menos daquilo que você gostaria de ser. Que você é uma coisa, ponto final. Tá? E com muita humildade, meu pai debruça sobre esses problemas elementares de física, de ordem universal, e se submete a rever, rever, rever incansavelmente, buscando uma resposta que ele sabe que vai gerar mais duas perguntas. Eu olho para minha Puxa. mãe e eu vejo uma mulher que vive emocionalmente, 100%. Minha mãe, ela, se eu fosse, sei lá, qualquer profissão, de qualquer coisa, ela teria a mesma felicidade em me ver. Minha mãe é aquela mulher de sorriso franco que ela olha a conquista, ela olha o meu casamento, ela olha as minhas filhas, ela olha, sabe, e para ela aquilo tá muito bom. E ela cresce na satisfação conforme ela percebe que a minha família, ela se desenvolve.
Que as minhas filhas, uma tá na faculdade, outra que arrumou um namorado, a outra que tá começando a jogar vôlei, que a minha esposa, ela arrumou mais um emprego que é a cara dela, que ela se desenvolve. E a esposa do meu pai, uma pessoa que eu tive uma oportunidade de ouro de ter, porque, cara, imagina que eu tenho alguém que cuida de mim e que tem o distanciamento necessário para não se contaminar com um amor obrigatório para exercer um amor verdadeiro. Ué, pai e mãe é obrigado a amar o filho, porque saiu de você. E quando você é uma mãe por escolha, você escolheu ser mãe. Essa é a minha história com a Heloísa. Isso é uma coisa diferente, isso é uma relação que eu não tenho com nenhuma outra mulher no mundo, e nunca terei, e nunca haverá. Porque ela me ama, ela não é um amor homem-mulher, ela é um amor mãe e filho, mas eu não saí do ventre dela. Agora, eu tô dentro das preocupações dela numa escala de preocupação igual. E o que isso faz? Faz ela ter um distanciamento onde ela não se contamina com a expectativa que ela tem de um filho para me falar: filho, isso daqui tá ruim. Ou filho, isso daqui tá certo. Você tá certo. N situações, sentado eu, meu pai, a Heloísa, né? E a minha mãe. E aí a Heloísa, ela entra no meio e fala: não, mas o menino tá certo aqui. E meu pai e minha mãe lá. Voto de Minerva. Sabe? Praticamente isso. Então eu tenho essas coisas na minha vida, desses exemplos, dessas pessoas que têm essa vontade, que me ensinaram que a questão é o propósito. O que você vai escolher para fazer da sua vida? Você tem que escolher uma coisa que seja eterna. O que é eterno, que dura, é exatamente o contrário, é o que não dura. Porque isso te predispõe a procurar uma coisa melhor. A gente não gosta de nada parado, Beto. Você já percebeu? Sim. Você comprou seu carro, você quer trocar dali, sei lá, 4, 5, 6 anos, 10 talvez. Né? Você está indo muito para um lugar para viajar, você quer viajar para outro, você quer conhecer outro lugar. Surpresa seria se o propósito da nossa vida fosse uma coisa imutável, que a gente sempre voltasse para o mesmo lugar. Nós não somos assim. Nós não gostamos de voltar no mesmo lugar. Nós temos tranquilidade quando fazemos, mas queremos ter a oportunidade de não obedecermos essa premissa. É gostoso assistir um filme que você já assistiu quando você está nervoso e quer se acalmar. Mas quando você quer alguma coisa diferente, uma experiência, você quer que alguém te conte uma história que você nunca ouviu. Você quer aprender uma coisa nova, você quer ver uma outra perspectiva. Às vezes, ainda que aquilo te ofenda, você também quer ter o direito de ser ofendido para você ficar com raiva de algo, porque a gente não é um ser de virtuosidade extrema e infinita que não fala mal de nada na nossa vida. A gente fala, até do gato que mia de noite e acorda a gente. Ah, gato! Né? A gente tem isso. Então, eu acho que, sei lá, daquilo que eu posso te falar humildemente na minha vida é isso, é propósito. Eu tenho um na minha família, eu entendi o recado da minha mãe. Eu tenho um na minha profissão, eu entendi o recado do meu pai. E eu tenho um na minha vida, eu entendi o recado da minha madrasta. Né? Ainda que eu não gosto de usar esse nome. Sim, porque ela não foi, né? Assim, ela foi madrasta, mas é porque a madrasta vem com aquele estereótipo da mãe da princesa da Disney, que era uma pessoa má, Exatamente. Né? Que não tem nada a ver. Eu conheço Exatamente. madrastas que são mães também. Putz, velho, eu queria ter falado isso pro meu pai, velho. Acho que eu trem foda pra caralho. Você já falou isso pro seu pai, já? Ah, eu e meu pai, a gente tem umas conversas duras, Rodrigo. Nossa Senhora. Mas você sabe que uma vez a gente sentou no sofá no meu primeiro consultório, foi. E aí um dia ele falou pra mim: não vamos falar dessas coisas duras, não. Se a gente começar a falar disso, a gente se arrebenta. É difícil, né? A gente teve uma vida que não foi fácil também, né? Meu pai, ele separou da minha mãe, eu tinha 2, 3 anos de idade, né? Eu cresci com a minha mãe, não cresci com meu pai, né? E a vida da gente era muito difícil, né? Não tinha conexão. Meu pai morava em São Paulo, minha mãe morava em Marília, eu morava com ela. E a gente fazia das tripas coração para se conversar, né? Então, realmente tem aspectos da nossa vida que não faz sentido a gente ficar remoendo, que às vezes a melhor opção é deixar aquilo sedar, entendeu? E ficar quietinho lá no passado, porque também trazer para o presente vai impedir da gente viver coisa nova. Não vale a pena, né? né? Então, vamos viver coisa nova. A gente
tem tempo ainda. Vamos usar esse tempo. Acho que tem mais sabedoria nisso do que trazer para o tempo presente aquilo que já foi passado. Até porque é quase um dilema seu de vida, né? Assim, se foi difícil, que amanhã seja mais difícil do que foi hoje, porque você fortalece com isso também, né? Então, talvez a sua história começou dessa forma, né? Começou difícil e você suportou isso. E hoje parece que foi fácil, porque amanhã se vier uma coisa mais difícil ainda, você vai conseguir superar. Eu não tenho muito juízo, eu sempre caço uma coisa pra me coçar, né? Porque, sei lá, eu tenho essa coisa, oba, vamos se lascar aqui, pum. E meu pai, ele olha pra mim, engraçado, ele fala a mesma coisa, ele fala assim, Paulinho, você não é dois, Paulinho, meu filho, juízo, figura.